bom? Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminar as nossas consciências para que a lição de hoje, dessa noite do Evangelho, possa ser bem absorvida por todos nós. Para aquele que fala, para aqueles que ouvem, para que essa lição possa ganhar eco, não só nas nossas mentes, mas também, principalmente, nos nossos corações. Foi-me dada a incumbência, nesta noite, de fazer uma breve abordagem a respeito de uma passagem, de uma parábola de Cristo, quando ele faz referência aos pobres de espírito. Quando ele assevera que bem-aventurados os pobres de espírito. Quando ele afirma de que Deus, nosso Pai, Senhor do céu e da terra, fez bem em não ter revelado aos doutos e ter revelado apenas aos humildes, os pobres de espírito, a sua mensagem. Esta parábola que se encontra em Mateus, ela pode trazer para nós dúvidas, até mesmo nos colocar numa situação paradoxal, de incompreensão da sua extensão, da sua importância. Mas nós temos que entender a época, o momento histórico em que Jesus se encontrava no nosso meio fisicamente. Na sociedade que foi escolhida para ele lançar a semente da boa nova, a semente do seu evangelho, através do seu exemplo vivo de amor, através também de suas parábolas. Parábolas que, como afirma Emmanuel, só viriam frutificar, tornando-se inteligíveis e ao alcance de toda a humanidade, quando nós estivéssemos ou fôssemos portadores de um grau de maturidade que nos tornassem aptos a compreendê-la. E o momento é agora. O momento é agora. Nós temos condições de entender a mensagem do Cristo em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade. Jesus falava que a sua mensagem não chegaria aos doutos, apenas aos pobres de espírito. Jesus vivia numa sociedade em que os sacerdotes do judaísmo se consideravam os detentores de toda a verdade e os únicos portadores da mensagem de Deus. Todos aqueles que não pensassem, que não agissem como eles determinassem, seriam contrários ou refratários à mensagem de Deus. Esses eram os doutores da lei, esses eram os doutos, aqueles cuja mensagem do Cristo não chegava, porque os seus corações eram impermeáveis, colocavam barreiras para que a mensagem do Cristo, para eles, nada significasse. E eles não tinham as condições morais para compreender a sua mensagem. Por isso é que Jesus, nesta parábola, deixa claro que a sua mensagem veio para aqueles que estejam dispostos a compreendê-la, que tenham a maturidade suficiente e que se esforcem para não só entendê-la, mas também buscar vivenciá-la em suas vidas. Os pobres de espírito, a que Jesus fazia referência nesta parábola, são os humildes, os simples, aqueles que, despojados de sentimentos outros, a não ser a busca da verdade,
se esforçavam para entender, na sua essência, a mensagem do Cristo, que era simples e sempre foi simples, porque a mensagem dele era uma mensagem de amor. O realizar o amor ágape, o amor verdadeiro. Por isso é que Jesus se dirigia às massas e procuravam aquelas pessoas simples, que na sua simplicidade abriam os seus corações, buscavam contribuir para a compreensão da sua mensagem. E esta parábola, ela é ainda e sempre continuará sendo para nós um alerta. Um alerta para que nós possamos combater o intelectualismo tóxico, para que nós possamos compreender que não basta o conhecimento, não basta o saber, mas acima de tudo nós devemos desenvolver em nós o sentimento ou os sentimentos que Jesus sempre exemplificou e que se caracteriza por ser para nós, ou deveria ser, a nossa verdadeira bagagem espiritual, a nos dar o suporte necessário ao progresso, que nós nos predispomos nesta existência, através das experiências que nós vivenciamos, trazer para nós. Saber, conhecer, é de fundamental importância, é essencial, mas apenas o saber e o conhecer, o intelectualismo religioso, não é suficiente para nós termos as condições necessárias de nos tornarmos pessoas melhores. Porque quando nós falamos de evolução, quando nós falamos de progresso, e este é o objetivo da nossa existência, da nossa presença aqui na Terra, nós não nos encontramos aqui por mero deleite, como se estivéssemos de férias, apenas de passagem, sem nenhum objetivo específico. O objetivo da nossa presença aqui na Terra, através da concessão das várias oportunidades que nos estão sendo concedidas através dessa existência, é muito maior do que nós pensamos. É uma oportunidade que nós temos de progredir, de crescer, de evoluir, de nos renovarmos. E hoje nós recebemos a mensagem do Cristo, e estamos agindo como aqueles doutos de outrora, os fariseus, os saduceus? Ou será que nós estamos agindo como os fariseus da modernidade? Aqueles que ouvem a palavra do Cristo como se ela não fosse para nós, como se ela fosse para o nosso vizinho, para o nosso semelhante, mas não para nós. Como aqueles que, impermeáveis à mensagem do Cristo, podiam até senti-la em determinados instantes, mas passados aqueles momentos, se divorciavam daquela realidade que o Cristo trazia e traz até hoje para cada um de nós. Então não basta o conhecimento. O conhecimento é fundamental para o nosso progresso, mas é necessário que nós desenvolvamos em nós algo que é fundamental: o sentimento, o aspecto moral, espiritual, a conscientização da nossa realidade, da nossa condição de portadores do DNA divino, da partícula divina, filhos de Deus, que todos nós somos. Nesta sociedade volátil, nós vivemos uma sociedade fluida em que os desejos variam de uma hora para outra. Nós às vezes olvidamos a nossa real e verdadeira condição de espíritos imortais, vivenciando, participando de um processo de evolução, de crescimento. Como diz Emmanuel, duas são as asas para o nosso progresso: a asa do conhecimento e da sabedoria, mas também a asa
do amor. Para que ao buscarmos alçar o voo, nós não estejamos capenga, com desequilíbrio, nos desenvolvemos intelectualmente, mas não desenvolvemos moralmente. Se o conhecimento por si só, o intelectualismo fosse suficiente, eu sempre cito este exemplo. Me perdoe se tem alguém aqui nessas condições. O médico não fumava. O cientista não usaria a sua inteligência para construir uma bomba que aniquilaria a vida física de muitos dos nossos semelhantes. Para demonstrar para os senhores que os doutos quase sempre são movidos pelo sentimento altamente negativo do orgulho, da vaidade, pelo conhecimento que eles detêm. Ah, mas se lessem uma mensagem que está aqui neste Evangelho, em que Kardec traz para nós a respeito da missão do homem inteligente na Terra, quando ele diz que o nosso conhecimento é tão pequeno, é tão diminuto, diante da imensidão daquilo que nós haveremos de alcançar ainda, que nós deveríamos assim ter mais humildade. Mais humildade. Então o orgulhoso, ele não aceita, porque ele vale por si só. Só importa o que ele sabe. A sua verdade que ele cria é suficiente para ele. Ele não aceita uma outra realidade, que não seja a sua, que ele cria para si. E às vezes assim nós agimos, quando somos confrontados com alguém que pensa diferente de nós. E aí nos polarizamos. Partimos para o sectarismo, para o divisionismo, que nos leva apenas ao sofrimento. Então a mensagem do Cristo é uma mensagem universal. Ela é dirigida aos doutos que a recusam, mas que um dia haverão de aceitá-la. Mas aos pobres de espírito, aqueles que, movidos pelo sentimento de humildade, a recebem da melhor maneira do que os outros. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, vamos refletir em torno destas questões. Normalmente, nós agimos, interagimos, mas movidos pelo sentimento de orgulho com o nosso semelhante. Nós não ouvimos. Parem para pensar nisso. Nós não ouvimos. Quando eu falo em ouvir, eu lembro de Tiago, o apóstolo, quando ele dizia o seguinte: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas nós não ouvimos, nós não paramos para refletir em torno de questões que são fundamentais para nós. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos falar, às vezes até impor as nossas convicções, os nossos ideais, sem compreender, sem admitir que não somos iguais, que vivemos numa sociedade plural, numa sociedade marcada por profundas diferenças entre nós, mas que nessas diferenças é que nós poderemos encontrar as identidades que nos unem, e ao aceitar o nosso semelhante, tal como ele é, nós vamos estar praticando um gesto nobre de caridade para conosco mesmo. Jesus falava e exemplificava. E quantos absorveram as suas lições? E nos dias atuais que nós estamos vivendo, numa sociedade às vezes conturbada, porque assim nós a fazemos, nós estabelecemos padrões éticos e morais, numa sociedade que não satisfaz as nossas necessidades, porque não é uma sociedade pautada pelos ensinamentos do Cristo, é uma sociedade pautada pelos nossos interesses, pelas nossas necessidades. E aí advém
a insatisfação e o sofrimento na sociedade em que nós vivemos. Porque normalmente somos orgulhosos, somos egoístas, egocêntricos, pensamos só em nós. E quando eu falo isso é porque normalmente nós agimos assim. Quantas vezes por dia nós pensamos no nosso semelhante? Nos preocupamos com alguém próximo a nós que passa por um momento de dificuldade. Quantas vezes vamos ao encontro desses nossos irmãos? Não vamos. Porque às vezes não temos empatia. A empatia é a capacidade que nós que temos que adquirir de nos colocar no lugar, na posição do nosso semelhante. Se nós ali estivéssemos, como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem, se conduzissem até nós. É algo que nós temos que pensar, que nós temos que meditar na busca da construção de um mundo melhor, porque essa humanidade só vai mudar o dia que nós mudarmos, que nós nos renovarmos e compreendermos que Jesus não deseja ser adorado. Estou cansado de ver, eu adoro Jesus, eu amo Jesus, mas eu odeio Jesus através da minha conduta, através das minhas ações. Jesus quer ser vivenciado, exemplificado, exteriorizado, através da nossa conduta na sociedade em que nós vivemos. Principalmente no seio familiar. É onde nós temos os maiores compromissos. Então a mensagem do Cristo, quando ele diz que dai graça por nosso Pai, Deus, não ter revelado aos doutos, não é que ele não queria revelar aos doutos. Os doutos da época, os doutos do nosso momento, aqueles que se deixam levar pela vaidade e pelo orgulho, é que não querem. Não é que Jesus, a sua mensagem, seja inacessível até eles. E vamos pensar no seguinte: às vezes, nós passamos por determinadas experiências na vida. Passamos. E queremos tolerância, indulgência, compreensão. E como tudo passa, essas fases de dificuldades também passam. Mas olha o que acontece às vezes. Quando alguém está passando pelas nossas mesmas dificuldades, nós ficamos insensíveis. Não é assim? Tem um ditado popular que é uma realidade. Se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela o quê? Uma ilusão, que se chama poder. Uma ilusão que se chama poder. Aí você vai conhecer. Não é verdade? Eu me recordo de uma amiga que passou por uma dificuldade muito grande na vida, muito pobre, materialmente dizendo, trabalhava tirando o seu sustento com o seu trabalho braçal. Mas ela muda de vida, se consorcia com o indivíduo, se consorciar ficou bom, casou. De onde eu tirei esse consórcio? Normalmente, às vezes, não é nem consórcio, né? Então, ela casa com um cidadão bem financeiramente e melhora financeiramente. Ela trabalhadora braçal. Eu me recordo que eu ia na casa dela e lá observava como ela tratava as pessoas que prestavam serviços para ela. Da pior maneira possível. Da pior forma possível, humilhando aquelas pessoas que ali se encontravam. Mas ela já havia passado por todas aquelas experiências. Por todos aqueles momentos, ela havia passado também na sua própria existência. Mas ela olvidara completamente, movida pelo seu orgulho, até que um dia eu não aguentei, falei, e nunca mais ela conversou comigo. Pode um negócio desse? Eu falei, não é, eu não aguento. Eu falei, mas
Eu falei para ele, mas você trabalhava no lar, prestando serviço. Como é que você faz isso com as meninas? Sabe o que ela falou para mim? Eu quero esquecer do meu passado. Eu falei, pronto. Aí não tem jeito. Por quê? Porque o orgulho. E ao fim e ao cabo, nós temos que compreender que nós não somos melhores do que ninguém. Não somos superiores a ninguém. Que nós ocupamos na sociedade em que nós vivemos as posições adequadas à nossa necessidade, de conformidade com aquilo que nós merecemos para o nosso progresso, que não existem acidentes naquilo que é necessário para nós. Nós até podemos não compreender, não aceitar, mas é necessário. Aquilo é para o nosso bem. Na reencarnação não existe erros, não existem equívocos. Nós temos a família que nós merecemos, pai, mãe, irmãos. Nós nos reencontramos com as pessoas que nós temos que reencontrar. Quando a gente reencontra com alguém que você olha para ele e fala assim, nossa, meu santo, não deu certo. A gente não fala assim de vez em quando? Você está pensando que está vendo ele pela primeira vez? Não está não, você está reencontrando ele. Aquilo é um conhecido antigo, de outras existências, cujos compromissos assumidos nos colocaram juntos, para que nós possamos estabelecer novas bases de relacionamento, nos adequarmos com ele, nos ajustarmos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Então, que nós sejamos, então, estes pobres de espírito. Os pobres de espírito a que Jesus fazia referência nesta parábola. Porque estes pobres de espírito são aqueles que ouviam Cristo, buscava compreender a sua mensagem, absorvia a sua mensagem, a mensagem do Cristo penetrava nos seus corações, nas suas mentes, e eles se renovavam. Mas será que nós estamos nos colocando à disposição para nos tornarmos nesses pobres de espírito? Porque quando fala de pobres de espírito, fala pobre. A gente não quer ser pobre, né? Pobres de espírito na mensagem do Cristo, não é aquele que não alcançou uma determinada evolução espiritual e é pobre espiritualmente. Não é nada disso que Jesus quis trazer para nós. Não é o pobre materialmente, não. Também não. Pobre de espírito é humilde. A pessoa que tem humildade. E a pessoa que tem humildade, ela ouve bem. Ela recebe bem as críticas, as observações feitas pelo seu semelhante. Ela não melindra. Porque o orgulhoso, ele acha que já sabe tudo. E quando o homem pensa que sabe tudo, ele está fadado ao fracasso, em todos os sentidos da sua vida. Porque quando nós achamos que sabemos tudo, nós não vamos ter mais o desejo de aprender nada. Nós não vamos querer extrair das experiências da vida aquilo que de positivo essas experiências podem trazer para nós. Nós vamos ficar estacionados diante da necessidade de uma movimentação espiritual, diante de um processo do qual nós participamos, que é o processo de desenvolvimento moral. Então é necessário que nós busquemos na mensagem do Cristo a sua essência, para podermos compreendê-la na sua totalidade, e assim buscar colocá-la em prática. Vou dizer uma coisa para os senhores, para as senhoras: mudar não é fácil. É fácil mudar? Quando eu falo é mudar de comportamento,
mudar de conduta. Não é fácil, não, mas é algo imprescindível, necessário. Muita gente diz assim, meu avô sempre dizia, pau que nasce torto, né, morre torto. Até quando ele é queimado, a cinza é torta. Né? A gente ouve muito isso. Não, tudo bem. Pau que nasce torto é meio difícil mesmo. Nós nascemos, olha, vou dizer uma coisa, coloca torto nisso. Dizia um amigo meu, muito. Mas veja bem, esse processo, ele tem que ser iniciado. Vocês querem ver uma coisa? Você fala assim, eu não melhoro. Eu estou cansado de vir falando, eu não melhoro, eu não consigo. Consegue. Pode demorar um pouquinho, mas consegue. Vocês querem ver? Quantos dos senhores, há alguns anos atrás, estariam aqui? Ouvindo, estudando, buscando compreender, se colocando à disposição para ouvir a mensagem do Evangelho. De jeito nenhum. De forma nenhuma, nem pensava nisso. Mas hoje nós estamos aqui. Tudo bem. Nós vamos sair daqui, nós vamos fazer muita coisa errada ainda. Mas com certeza. Mas nós podemos fazer muita coisa consentânea com a mensagem do Cristo. Errar menos é o caminho para o acerto. É o caminho para aquela estrada simbólica do Cristo, a porta estreita, aquele fazia referência. A necessidade de uma dieta espiritual. Quando eu falo dieta espiritual, é a dieta que nos permita passar pela porta estreita, faz parte do nosso caminhar evolutivo, do nosso progredir, do nosso crescer. Isso é um processo, é um construir, é um construto, através do nosso esforço. Uma necessidade que nós temos. Porque certa feita, perguntaram para o Chico, o que de pior pode acontecer para nós quando nós desencarnarmos? Que nós vamos desencarnar, vocês sabem disso. E tem gente que parece que pensa que não vai, mas vamos. Eu particularmente espero que demore mais um pouco, deixa eu mais quieto. Todos nós queremos isso. É o sentimento da necessidade de aproveitarmos as experiências. Mas o Chico dizia assim, qual a pior coisa que pode acontecer quando nós desencarnarmos? E ele afirmava, chegar lá no plano espiritual, lá, no nosso verdadeiro lar, e se conscientizar de que não aproveitamos o tempo, de que não aproveitamos as oportunidades. Ele dizia que isso é o pior que pode acontecer para nós. E que nós deveríamos nos preocupar com isso. Porque se nós nos preocupássemos com isso, nós buscaríamos um novo norte para as nossas vidas, uma nova forma de interagir com o nosso semelhante, buscando fazer da mensagem do Cristo não só uma promessa, porque a mensagem do Cristo para nós, em muitas ocasiões da nossa vida, é apenas um poema que se perde na nossa mente, é uma promessa, é uma retórica, é um discurso, mas não, é uma realidade que deve ser vivida, na medida dos esforços empreendidos por cada um de nós. Então vamos refletir em torno dessas questões, quando Jesus fala sobre os doutos, são os orgulhosos, os vaidosos. Muitos não aceitam a possibilidade da presença de uma força superior, que é Deus. Que não aceitam porque isso afronta seu sentimento de orgulho, de vaidade, e que não busca compreender as fragilidades do seu próximo, como não busca conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É um passo importante. Então, que nós não sejamos os doutos da parábola do Cristo, mas que sejamos os pobres de espírito, aqueles que buscam compreender a mensagem do Cristo e, acima da compreensão, busque vivenciar a mensagem do Cristo, para que ela não seja uma mera promessa,
para que ela seja para todos nós uma realidade vivida, fazendo parte das experiências que todos nós estamos passando. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar as nossas consciências, que nós possamos durante o dia, durante os nossos afazeres, buscar alguns minutos, alguns instantes para meditar, para orar, para entrar em sintonia, elevando os nossos pensamentos a esse grande mestre, a esse grande amigo, ao nosso grande irmão, que é o nosso mestre Jesus. Mestre com o qual nós aprendemos. Mestre que nos ensinou da melhor forma possível, utilizando o melhor método pedagógico, que é o método do exemplo. Se a palavra alerta, e a palavra alerta, diz Emmanuel, mas o exemplo é capaz, apenas ele, de plasmar a autoridade moral. A autoridade da mensagem do Cristo está centrada no seu exemplo de amor. Jesus não só falou, Jesus realizou. E realizou da melhor maneira possível, deixando para cada um de nós o seu legado, que é o Evangelho, que nos indica os caminhos que deveremos palmilhar para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento espiritual. Este é o Jesus da parábola, que dizia sobre os doutos, que movidos pelo orgulho, não buscavam entender a sua mensagem, mas fazia referência aos humildes, aos pobres, humildes, que eram os únicos capazes de apreender a sua mensagem. Que nós, então, possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, entender, mas ao entender, nos movimentarmos, agirmos em consonância com a nossa compreensão a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje, nós temos a maturidade suficiente para entender qual é a essência da mensagem do Cristo. Não podemos mais alegar a ignorância que outrora nós alegávamos como subterfúgio para não praticarmos, não exemplificarmos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, que esse Mestre possa iluminar as nossas consciências agora e sempre. Que Ele possa estar conosco, mas que, acima de tudo, nós possamos estar com Ele. Estar com Ele através da nossa renovação, da nossa transformação, para que nós não sejamos, na atualidade, os fariseus da modernidade, mas que sejamos os humildes a que o nosso Mestre Jesus fazia referência nesta parábola. Que Deus abençoe a todos, ilumine os nossos caminhos, os nossos corações e as nossas mentes. Que assim seja.